Shine bright like a diamond. Sejam todos muito bem-vindos. O Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Tom. Eu vou te chamar de Tom, pode ser? Por favor, fico feliz. Obrigado. Que é o Tom. Muito obrigada por estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho da tua história, né, um pouquinho da tua trajetória, de todo o conhecimento que tu tem, né, nessa jornada. Então, eu vou pedir para que tu te apresente. Se quiser, de repente, já falar, né, o teu nome completo, que eu acabei... É Everton, né? Isso. Então, primeiramente, muito obrigado, Juliana, pelo convite. Eu realmente estou muito feliz e sou grato pela oportunidade. Então, meu nome é Everton Costa, meu apelido é Tom, e aí que deu origem também ao nome da empresa, Tom Cis. Eu trabalho na área de TI, sou desenvolvedor, estou em Caxias do Sul já tem bastante tempo. Tive a oportunidade de trabalhar em algumas áreas de inovação na indústria aqui. Uhum. E é isso, estamos aí para contribuir, eu sempre digo isso. Então, o Tom, eu acabei, né, me falhando aqui a memória o nome dele, né, porque eu te chamo de Tom, porque o Tom eu te conheci no Startup Weekend, né, onde tu foi mentor, né, e aí trouxe toda essa tua bagagem como desenvolvedor, dessa parte do teu conhecimento de TI, né. Fala um pouquinho dessa tua trajetória profissional, né, dentro dessa área. Tu começou com esse conhecimento, né, da tecnologia, e aí depois acabou agregando em várias outras áreas. Misturando com o empreendedorismo, né, que Muito foi uma experiência está sendo uma experiência bem interessante. Então, o que me trouxe para a área do desenvolvimento foi que na época, veja bem, o que me trouxe a Caxias do Sul foi um concurso público na área da saúde. Por incrível que pareça, eu era técnico em prótese odontológica, na área da saúde, da odonto, e é uma área concorrida, é uma área um pouco restrita, e eu já de olho no mercado, interessado em mudar de profissão, eu acabei iniciando uma faculdade de TI e então descobrindo, me empenhando no desenvolvimento em programação. Tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, e no intercâmbio se falava muito em mobile. Uhum. Isso em 2013 se dizia, no Brasil tinha-se a impressão de que o mobile era futuro, e lá fora o mobile já era presente. Então, Tu fez intercâmbio para... Eu fiz intercâmbio para a Hungria, morei legal. 1 ano e 3 meses na Hungria, ali tive a oportunidade de conhecer alguns países próximos. Experiência, né? Foi uma experiência muito desafiadora, eu aprendi um pouco de húngaro, é uma das línguas consideradas mais difíceis, né? Inclusive o Chico Buarque, ele fala que o húngaro é a língua... Eu não vou lembrar agora, mas tem uma coisa que ele comenta que é a língua do diabo. Uma coisa assim, que é muito difícil. De tão difícil que é. E aí essa experiência me fez visualizar que o desenvolvimento mobile era o futuro. Né? Quer dizer, lá fora era o presente, aqui seria o futuro. Então, quando tu retornou para o Brasil, tu já chegou com mobile. Exatamente. Eu me empenhei em desenvolver mobile e não havia um pessoal aqui, pelo que eu percebi, assim, um pessoal mais próximo, que era focado no desenvolvimento mobile. Isso me abriu muitas portas, me deu muitas oportunidades, então eu me dediquei muito a isso, né? E isso aí, depois eu comecei a empreender, abrir minha própria empresa, buscar, fui a campo fazer prospecção e sempre com viés assim de empreender, né? O Startup Weekend, onde é que entra o Startup Weekend na minha vida? Lá fora eu tive a oportunidade de conhecer em algumas feiras estudantis, feiras de emprego, feiras da indústria tecnológica lá. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas startups. E essas startups falaram da Google, lá tinha também a Google, na época o Startup Weekend era recém-lançado pela Google. Eu não vou arriscar, mas eu acho que ainda não era da Techstars, mas eu acho que Techstars é de um tempo para cá, mas em 2013, 2014 ele era única e exclusivamente um produto, um evento da Google.
Então, quando eu voltei para o Brasil, eu disse, nossa, eu preciso me envolver nisso e é isso que eu quero. Se inserir na comunidade. Me inserir na comunidade. Então, eu estava buscando oportunidades e eu estava buscando empreender. E aí juntou uma coisa com a outra. Foi que em 2015 eu conheci o Startup Weekend em Caxias do Sul. Conheci ali toda a turma, participei. No mesmo ano, eu ajudei a organizar um. E de lá eu participei assim, de muitos na sequência, ajudei a organizar muitos, porque eu me senti muito sintonizado com a atmosfera do empreendedorismo, da inovação, a ideia de startup, né, de você enxugar recursos para então focar no que realmente traz resultado. Todo esse aprendizado aí. E no ensino também, porque na verdade, todo um movimento educativo, né? É de educação. E hoje também tu trabalha com essa parte educativa e de ensino, né? Tu também dá aula. Dou aulas online, eu dou aula de desenvolvimento mobile. No framework que hoje eu uso bastante, é um dos frameworks mais usados, está entre os mais usados, né? É bastante usado nos Estados Unidos, no Canadá. E hoje no Brasil esse mesmo framework mobile está sendo ensinado nas faculdades, nas universidades públicas, inclusive. E aí tem a oportunidade de eu estar dando aula online. Então, isso que é o legal, assim, tu tá se realizando, tu tá cumprindo uma jornada, tu tá contribuindo, né? Eu sempre digo assim, é como se eu estivesse devolvendo aquilo que eu recebi há um tempo atrás ali. Isso são valores também, porque uma das coisas, dos motivos pelos quais esse ano eu me inseri como organizadora do Startup Weekend foi em função de toda essa transformação de vida que eu tive, né? E todos os aprendizados e tanto que eu recebi. Então, era como uma forma de contribuir, né? E devolver isso. Então, foi a forma que eu acabei me envolvendo, né? Que mais me moveu para estar aí contribuindo com a organização, né? Eu acho que é um pouco muito parecido, assim, nesse sentido. E acabou se envolvendo também mais com essa parte educativa, então, hoje. Exatamente. Essa atmosfera de empreender, do Startup Weekend, a gente aprende tanta coisa que, se a gente colocar em prática, isso dinamiza muito o nosso resultado. A gente aprende a criar conexões, manter essas conexões, a gente aprende a viabilizar projetos, fazer MVPs. Então, toda essa dinâmica que acontece ali em 54 horas, quando a gente traz para a nossa vida e a gente bota isso em prática, é como se a gente virasse um outro profissional, assim. Isso dinamiza bastante, muito, assim. E tenho certeza que a gente depois vai devolvendo e cada um transforma isso da maneira que recebe e devolve, né? Eu acho que é isso. Eu tenho muito isso de sempre devolver aquilo que vem, a gente aproveita e devolve, passa adiante, né? É eu isso acho aí. muito legal. E desses aprendizados, inclusive, a gente acaba ressignificando a nossa própria atuação, né? Então, a gente contribui para a comunidade, contribui para a própria empresa que a gente está inserido, como colaborador, né? Na nossa atuação de uma forma geral. Eu acho que é muito sobre pessoas, né? Como eu falo exatamente, sempre. Mas muito interessante essa parte da tecnologia, porque muitas questões voltadas para inovação, o pessoal está muito sempre atrelado a essa parte de tecnologia, né? Então, eu até queria falar um pouquinho contigo também, então, que tu trouxesse toda essa parte do que tu acredita da tecnologia e pessoas, né? Sobre a própria mentalidade das pessoas frente a isso, né? Sim. Legal, eu acho que é importante que as pessoas estejam sempre abertas ao novo, né? Nós moramos no sul do país, onde aqui a tradição impera, né? E às vezes o que eu percebo é que quando as pessoas valorizam muito a tradição, pode acontecer delas se fecharem para o novo e para a inovação, né? Indiretamente, assim. E por outro lado, quando se abre para o novo, para a inovação, há um crescimento significativo. Isso de um projeto pequeno a mudanças maiores, o resultado é sempre transformador. Então, eu acho importante, pegando o gancho da questão pessoas, que as pessoas estejam abertas,
eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas áreas aqui da indústria, onde nós tivemos equipes, a gente formou squads, que as pessoas estavam abertas e buscando inovar. Isso é uma experiência incrível. Essa troca é uma palavra que eu gosto de usar bastante e que é muito usada no meio, é a questão da diversidade. A diversidade transforma. É quando você para ouvir o outro e entender como o outro pensa, né? Uma das coisas que a gente tem na TI, na tecnologia, e que a gente passa, na verdade, como desenvolvedor, e eu acho que todo mundo na área de tecnologia da informação, a gente passa a maior parte do tempo resolvendo problemas. Então, e quando a gente acha uma solução, seja no grupo de desenvolvedores, seja na squad, na equipe, poucas vezes as pessoas olham para a solução. Na maioria das vezes as pessoas querem saber como você chegou lá, porque é aí que você aprende. Então, às vezes não é a solução em si que é o gratificante, mas como foi a jornada, o processo de chegar lá. Como é que você desenvolveu esse raciocínio, como é que a equipe interagiu, isso é muito legal. Todos assim. ganham, né? Todos ganham com isso, exatamente. E acaba todo mundo se inserindo também nessas, né? E acaba mudando a cultura também, nessa parte de trocas, né? De se abrir, né? Para tentativas e erros, enfim, para se testar, né? Então, é bem interessante essa questão do quanto a mentalidade das pessoas hoje que a mentalidade é importante para a inovação, né? Para que ela realmente aconteça, né? Então... Exatamente, concordo contigo. E como tu falou, né? Tu acabou, dentro da tua jornada, indo para vários lugares diferentes, né? Seja na área da indústria e outras áreas que tu estava me colocando, né? Que tu já... Bom, inclusive a tua própria área antes da TI, né? Que foi a parte mais de saúde mesmo. Então, essa tua trajetória, toda essa jornada foi agregando, né? Muita coisa que tu tem hoje de conhecimento. Isso é uma coisa legal também, que na inovação e no empreendedorismo e na TI, a gente acaba sempre trazendo ou colocando na mesa, nos projetos, nas soluções, o que a gente traz de bagagem, né? A gente acaba contribuindo com outros olhares e não só sempre o olhar técnico, sempre aquela contribuição específica dentro das normas. Isso é diversidade também. Legal, né? Isso... Essa multiplicidade, né? Eu brinco que todos nós carregamos a mochilinha, né? Eu gosto de conversar contigo porque a gente aprende o tempo todo. Imagina. A gente acaba tirando a mochilinha para esses momentos onde a gente tem espaço para isso, né? Para a gente trazer essa bagagem, poder contribuir, né? De uma forma construtiva. Então, tirar a mochilinha das costas, colocar na mesa, né? Para que compartilhar com todo mundo, né? Um pouquinho disso. Mas tem que ter essa abertura, né, Tom? E como eu queria que tu falasse um pouquinho dessas experiências que tu teve em lugares diferentes também, né? Qual é a tua perspectiva, assim, do que tu enxerga hoje nessa parte de cultura também das empresas e a inserção da tecnologia? Certo. Falando em diversidade, cultura das empresas, uma coisa que eu acho interessante e contribuir, compartilhar e trazer, relembrar, há bem pouco tempo nós tivemos alguns algoritmos que foram considerados algoritmos viciados, né? Preconceituosos e até mesmo racistas, né? Teve um vídeo que eu gosto de comentar, teve um vídeo que circulou na internet, que era um vídeo que era um sensor, no banheiro tinha um sensor de ar, então a pessoa lavava as mãos e chegava ali, ele colocava a mão, o sensor captava a presença da mão e disparava o ar. E aí uma pessoa negra chega ali e o sensor não liga. Então vem o colega, bota a mão, o sensor abre, pessoa negra, não disparava. Isso é um viés que foi esquecido. E hoje eu vejo as empresas, pegando o gancho, preocupadas com isso, treinando as inteligências artificiais para que atendam também essa demanda, essa nossa diversidade de cultura, de tons de pele, de altura, de cor de olhos. Toda essa diversidade, as empresas estão preocupadas em mudar. Isso é muito legal, a gente vê isso aí. Isso é como se
como eu vejo assim, isso não é a sociedade que está impondo. A verdade é que a tecnologia, a inteligência artificial, ela coloca uma lupa gigante em cima da sociedade, dos nossos problemas, dos nossos defeitos, dos nossos vícios. Então, tudo isso é ampliado. Então, se a gente não tiver o cuidado de tratar isso, de lidar com isso, a gente vai acabar não refletindo uma sociedade exatamente como ela é. E aí, pegando o gancho ainda da questão das inteligências artificiais, nós tivemos exemplos agora, pegando o exemplo da inteligência artificial da Microsoft, não vou lembrar o nome, todas elas têm um nome, a BART da Google, não sei, a ChatGPT e tal, cada um tem o nome. E o que eles fazem? Eles pegam assim, eles terminam de desenvolver, fazem os testes e eles precisam alimentar essa inteligência artificial com informações para que ela aprenda, né? Então, geralmente, eles pegam conteúdos de chat, conteúdos da internet e vão treinando. Em nenhuma delas, não há um exemplo em que, em pouco tempo, a inteligência artificial não se tornou agressiva e não falou palavrão. Ela precisa ser treinada depois para ela não falar palavrão. Ajustado. E para não ser agressiva. Mas aí, qual é o problema? Porque a inteligência artificial, ela nasce do zero. Onde é que ela aprendeu isso? Então, ela aprendeu desses diálogos, ela aprendeu dessas conversas, desse conteúdo que foi absorvido. E de onde, quem é esse conteúdo? Somos nós mesmos. Então, quando eu digo que a inteligência artificial acaba sendo uma lupa, amplificando a nossa voz, o nosso ser... Um reflexo, né? É um reflexo do ser humano. Então... se um dia, e eu já vou fazer um abstrato aqui, né? Se um dia a inteligência artificial se voltar contra o ser humano, a culpa é dele mesmo. Porque com quem ele está... a inteligência está aprendendo com nós mesmos. É a referência, né? É a nossa referência. Então, inclusive fazendo gancho... dos comportamentos. Fazendo gancho aí para finalizar a ideia, não sei se eu fui muito abstrato, às vezes eu vou muito além, né? E, então, é legal que as empresas tenham esse cuidado, que o coleguinha tenha esse olhar para o outro coleguinha, que a diversidade esteja no nosso meio sendo respeitada, sendo inserida, sendo trazida como ela precisa ser, né? Eu senti bastante isso também, pegando o gancho de mentoria no Startup Weekend. Sendo sincero, assim, poucas vezes eu vi nos Startup Weekends da região aqui, pessoas negras como mentoria. Então, assim, eu fiquei super feliz de me convidarem, porque eu também acabo indiretamente, porque eu sou técnico, eu estava lá como uma pessoa técnica. Sim. Mas todos os exemplos que eu dei aqui eram técnicos. E se faltar diversidade também na questão técnica, a gente vai ter um processo falho. A gente vai acabar contribuindo, que é o papel do empreendedorismo, do Startup Weekend, dessa nossa ideologia de transformar o mundo para um mundo melhor, mas se a gente não transparecer e não trouxer toda essa diversidade junto, a gente vai acabar sendo uma IA viciada no futuro, que olhou só para um lado da sociedade e acabou esquecendo do outro, e a transformação acaba não sendo completa, né? Então, eu sempre gosto de trazer esse viés também, né? É importante, né? Porque cada vez mais a gente tem que aproveitar agora, né? Esse momento que não deixa de ser uma certa evolução, né? Para que a gente também possa estar trazendo melhorias não só em processos, né? Nas questões técnicas, mas também a gente como ser humano se desenvolver, né? E é claro que tem muitas coisas que são da nossa natureza e que a gente precisa, é claro, dentro de uma sociedade, a gente conseguir trazer a inclusão, a diversidade, né? As multiplicidades, né? Até uma coisa que eu até falo bastante, né? Até no último programa também falei sobre essa questão, por exemplo, da própria atuação profissional. Hoje o profissional não trabalha sozinho, nós somos múltiplos. Falei da nossa própria diversidade, porque hoje em dia é difícil, até o pessoal inserido dentro da inovação, até o que já
foi para vários lugares, né? Trabalhou em várias áreas. A gente não é uma coisa só, né? Não, então, a gente tem várias formações, né? E também a questão do profissional de melhorar a nossa atuação, a nossa entrega, o nosso resultado, e que a gente possa trabalhar de uma forma mais colaborativa, múltipla, né? Com vários olhares. Queria até que tu falasse um pouquinho disso na tua própria área. Como é que tu vê tudo isso hoje? Eu vejo como importante, muito importante, né? Inclusive, o profissional, hoje o profissional da área de TI, ele tem que desenvolver bastante soft skills, que é aquilo que não é visível. É o lidar com as pessoas, é o trazer uma questão mais suave para os projetos, para o dia a dia, né? Então, tem uma palavra que eu não vou conseguir lembrar agora, a resiliência, você ter uma resiliência, você acaba sendo um profissional completo quando você compreende que você está inserido num contexto e que você não é único e exclusivo, né? Então, aquele exemplo do programador que ficava numa sala fechada e que... eu gostava que tinha um professor meu que falava na faculdade. E aí tinha que deixar a porta, um vão embaixo da porta para você só enfiar uma pizza. E ele ficava programando numa sala fechada, pegava a pizza, alimentava e ele ficava. Ilhado ali, né? Ilhado. Então, acho que a gente tem que quebrar um pouco disso, né? Por que não, o programador não pode ser uma pessoa comunicativa, sociável, interagir, empreender, contribuir, né, de outras formas? Então, eu tenho um pouco disso, assim, se você me perguntar e respondendo, assim, como eu vejo, eu me esforço o tempo todo, assim, para trazer o meu soft skill ao melhor possível, assim, porque, sim, são pessoas, tudo né, tudo acaba envolvendo pessoas, e direto ou indiretamente, para pessoas o projeto, nós mesmos, a gente está se vendendo o tempo todo, né? Essa eu aprendi com você, direto ou indiretamente a gente está se vendendo o tempo todo, então a gente não pode ser único, exclusivo e impor muito, né? Então eu tenho essa flexibilidade, assim, e isso também contribui bastante para o resultado, para as minhas entregas, porque você já vai com uma compreensão melhor do que até de uma visão mais ampla, né, do todo. Do todo e do que a pessoa espera, né? Uma coisa que a gente aprende também no Startup Weekend, nesse meio da inovação, tentar sempre entregar mais, entregar melhor, entregar mais do que o esperado, porque essa troca ela é viva, é constante, né? Assim como nós não somos rígidos, né? Somos flexíveis para o aprendizado, então a gente tenta também passar isso até nas entregas dos projetos. Assim. Eu vivo me policiando em relação a isso. Eu ia te perguntar, até uma das coisas que eu perguntei com relação a isso, porque não é muito comum, né? Tipo, a maioria dos perfis, né? Quem busca mais a TI, quem mais quer trabalhar com a programação em si, não que não tenha habilidade, mas não é, tipo assim, não sou tão sociável assim, não gosto muito de lidar com pessoas, prefiro ficar dentro da programação, que foi o exemplo que tu trouxe antes, né? Eu acho que é bem comum de se encontrar perfis assim, né? Eu tenho alguns colegas assim, a verdade é que, dependendo do projeto, a gente se concentra tanto que daí o que eu percebo em mim, né? Às vezes você prefere não ser interrompido, seja por uma TV, seja pela luz, seja porque tu tá num momento ali produtivo, né? Então com muito foco. Com muito foco. Eu acho que por isso talvez as pessoas viciem nisso. E aí uma coisa que eu aprendi e cada vez eu desenvolvo mais, e isso não é todo mundo que pensa assim e não é para todo mundo. A impressão que eu tenho que é tão gostoso a gente estar consigo mesmo que você entra ali num foco e o mundo fica maravilhoso. E entra também num estado de flow. Né? Isso aí, você nirvana, você está noutra vibe e produzindo. E não, é bem realmente a questão do foco, né? Voltado para um desafio novo, né? Dentro de algo que tu gosta muito. Realizador. E aí você tinha uma dificuldade, e aí daqui a pouco você
resolveu tão simples e não acredita e comemora consigo mesmo, e já que resolveu, vamos a outra, e qual é a próxima? É o desafio. E aí isso acaba sendo, eu imagino, eu não sou do game, mas para quem gosta de game, ele transforma os desafios do dia a dia dele num game. Uhum. Então ele é como se ele tivesse etapas que ele tem que avançar e vai gamificando. Eu vejo isso, sim, isso é muito comum no desenvolvimento de software. Uhum. Então, isso que dá a interiorização, né? Uhum. E aí, como um jogador de game acaba se interiorizando e depois, por que ele vai sair daquele mundo, né? Uhum. Já refletindo aí, tentando ser porque se torna muito prazeroso, até pelo tu falou, essa autorrealização ali pelos desafios, enfim, algo a mais, né? Mas eu achei muito interessante também tu trazer esse olhar da importância desse desenvolvimento, né, para soft skills e essas habilidades que são importantes, principalmente quando a gente está falando na parte do comercial, enfim, sim, nessa habilidade de relacionamentos, da própria inteligência relacional mesmo, né? De como se relacionar com os outros. Muito interessante, né? E essa parte que tu trouxe também da inteligência artificial, né? Como é que tu vê hoje o desenvolvimento e a inserção isso no meio corporativo, das empresas, porque está cada vez mais presente, né? Existem também várias tecnologias de formas diferentes, seja desde a automação, né? E como é que tu tá vendo isso, toda essa inserção, esse movimento tão dinâmico, né? E tão rápido? E assustador, né? Eu mesmo sendo uma pessoa da tecnologia que consome muita informação, gosto de saber das coisas antes delas acontecerem, mas eu vou ser sincero, esse avanço rápido que teve na inteligência artificial, no meu ponto de vista, está sendo muito rápido. E quando houve o acordo recentemente, né, e já compartilhando, houve um acordo entre as maiores empresas do mundo para que parassem as experiências com inteligência artificial antes que saísse do controle. Isso é um alerta. Então, significa sim que alguém estava perdendo o controle. E que, por estarem lidando com inovação, inteligência artificial, não necessariamente tem o controle sobre. E aí nós tivemos alguns casos de cientistas da Google que deixaram a empresa, outros que foram deixados, a empresa pediu para que se retirassem dos projetos, porque já estavam questionando as próprias IAs, né? Então, eu acho que avançou muito rápido. Isso é um sinal de alerta para nós, seres humanos, pessoas comuns, né? Eu acho fantástico a inteligência artificial, não me especializei nisso. Eu já me vejo num futuro aí bem curto a médio prazo, eu envolvido com isso, porque hoje a minha área de tecnologia, ela atende uma gama que daqui a pouco vai deixar de existir. A própria IA vai estar desenvolvendo o que hoje eu desenvolvo. Então, eu me obrigo a inovar. Vamos acompanhando o crescimento da tecnologia, senão a gente fica, né? É isso aí. E aí, uma frase que eu acho legal e que eu ouvi num seminário, não me lembro aonde, mas quando as pessoas começam a temerar, ficar preocupadas em que vão perder o emprego, tem uma frase que eu acho muito interessante que diz assim, ó: se o trabalho é feito por uma inteligência artificial, é porque ele não é um trabalho humano. Se ele não é um trabalho humano, deixa que um não humano faça. Então, que a gente procure coisas mais humanas. E se a gente analisar, e aí fazendo um overview muito rápido, vão ter coisas que a inteligência artificial não vai fazer por nós. Eu posso dar um exemplo bem simples, assim, que me vem à cabeça de vez em quando, é o seguinte: para quem gosta de happy hour, eu gosto de happy hour. Gosto muito. Também sou adepta aí ao né? happy hour. Você vai sair de casa e você vai a um happy hour e você escolhe um lugar que tenha música. Você tem duas opções: música ao vivo, tocada por um ser humano, e uma música perfeitamente harmônica, tocada por uma inteligência artificial. Qual você escolheria, sinceramente? Talvez a humana, você quer a música tocada por um humano. Isso ninguém vai substituir. Por melhor que seja a inteligência artificial, é aí que vai entrar o nosso papel. Porque nós vamos ser mais valorizados. Eu entendo dessa forma. Pegando o gancho de ser valorizado,
Na apresentação que eu fiz no Startup Weekend, no último slide eu coloquei assim, ó, talvez as pessoas não tenham percebido, mas essa apresentação foi desenvolvida por um humano sem ajuda nenhuma de inteligência artificial. E é assim que a gente vai começar a agir daqui a pouco, se reconhecendo enquanto humanos. E é aí que vem o nosso valor. A autenticidade, a nossa essência. Ser quem a gente é, falho, né? Porque quando você compara a música de um ser tocando ao vivo com a música eletrônica, sinfonada, harmônica, perfeita, você quer a falha. E é aí que a gente vai começar a valorizar, penso eu, as falhas humanas. E ser humano é que começa a ser legal. Eu penso dessa forma. Então, eu não tenho medo da inteligência artificial, vou procurar me envolver mais com isso, porque eu tenho muitas ideias que contribuiriam, que eu poderia usar esses mecanismos, mas entendo que o ser humano vai ser mais valorizado. Com certeza. Não tenho dúvidas disso, que a gente use a nosso favor, né? Não contra nós mesmos, né, Tom? Que perigo. É verdade. Mas, Tom, eu gostaria que tu trouxesse aqui uma mensagem final pra gente, uma dica, enfim, e deixa esse espaço de fala para te fazer um fechamento e encerramento do que a gente foi conversando hoje. Legal. Deixa eu pensar aqui, deixa eu organizar meus pensamentos. Tu acabou trazendo aqui vários insights, né? Várias falas, assim, que nos deixou várias mensagens. Que legal. Né? Mas gostaria que tu fizesse um fechamento do que a gente falou. Uma coisa que eu acho legal, e aí pegando o pessoal que me conheceu no Startup Weekend, então eu, como desenvolvedor, como um profissional da área de programação, de tempo em tempo eu desapareço do mercado. Entre aspas, né? Eu tenho que me fechar numa sala escura. Tem que voltar a ser um programador. Para pagar as contas. Então a gente desaparece mesmo, porque tem que... É programando que os recursos vêm, né? Então, para esse pessoal que viveu essa experiência, para quem não viveu, tente experimentar um Startup Weekend que vai ser legal. Inclusive, só vou fazer um parênteses. Inclusive, vai acontecer agora em outubro, em Farroupilha. O de Farroupilha. Então todos convidados, hein? Todos convidados. O que eu acho legal nessa é uma imersão de 54 horas e a gente sai de lá transformado. Uma das coisas que a gente aprende ali que eu acho fundamental é pesquisar o mercado. Então, a gente pesquisa o mercado para a gente ter bons resultados. Só que quando a gente vai escolher a faculdade, quando a gente vai escolher a carreira, a gente acaba não pesquisando o mercado. E aí que eu acho que está uma das maiores falhas que levam, muitas vezes, as pessoas a uma frustração por estar trabalhando numa área que elas não gostariam ou que estão, de repente, numa área que daqui a pouco vai desaparecer ou que vai deixar de ser o foco. Então, eu diria para as pessoas assim... Na hora de escolher a profissão, escolher a faculdade, a gente ouve a família e a família vai dizer, faz o que o coração manda. Eu diria, faz o que o mercado precisa, porque o resultado vai ser muito melhor. Você vai se realizar enquanto pessoa, enquanto profissional, e você vai ter retornos, né? Com isso, a gente não pretende distinguir profissões, nem se a pessoa tem uma vocação para uma determinada área, siga a sua vocação, mas não esqueça de olhar o mercado, porque infelizmente ou felizmente é o mercado quem dita as regras e é ali que vai acontecer a realização, as conquistas, né? Todo esse processo. Então, minha dica é essa aí. Tem muita oportunidade, né? Tem muita oportunidade. A gente tem que aprender a buscar, a entender as coisas e fazer... E se experimentando também, Exatamente. Né? Então, muito bom. Muito obrigada. Era isso, eu que agradeço. Esse fechamento. Obrigada de coração pela tua participação, pelas tuas contribuições aqui. Adorei esse bate-papo. Daria pra gente explorar bem mais, né? Muito mais, né? Mas então, obrigada. Muito obrigado, Juliana. Obrigada Valeu mesmo. mesmo. Espero que vocês todos tenham gostado de estar aqui hoje apreendendo, né? Muitas coisas que o Tom traz aqui de uma outra área, né, da tecnologia, com muitas informações aqui muito recentes, que a gente falou, não sou da área da IA, mas tu tá sempre inserido nessa área e tá de olho no que tá acontecendo. Exatamente, que é muito importante. Então, gente, um abraço a todos vocês, beijo no coração e até o próximo Pode Estar. Shine bright like a diamond.